Nós estamos agora no nosso segundo momento, tá? E a gente começa conversando a respeito das bem-aventuranças. E hoje a gente já esteve falando, né? Antes, por exemplo, ontem nós falamos sobre o versículo 14. E hoje a gente vai para o 15, né? Lá em Mateus capítulo 5. Então, diz assim o texto: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Tá? Isso é uma continuação, mais ou menos, né, do versículo 14, que diz assim: vocês são a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? Não se pode, não se consegue esconder uma cidade que está lá em cima, né? Do monte. Como é que esconde uma cidade dessa? Então, o que ele quer dizer, a gente viu isso no versículo 14 e a gente pode relembrar aqui no versículo 15. Primeiro, são a luz do mundo. É impossível esconder, vocês se esconderem, impossível, tá? Sendo bem-aventurados, vocês são luz do mundo. Se são bem-aventurados, espontaneamente, naturalmente, vocês serão luz no mundo. Onde vocês estiverem, com quem estiverem, se vocês são bem-aventurados, vocês serão luz do mundo, né? É o que afirma o versículo 14, como nós vimos, tá? Agora, são luz do mundo também tem o sentido que está dando aqui no versículo 15. Aí tem aqui, sendo bem... aí vimos o anterior, né? Agora, propósitos de Deus, né? Os propósitos divinos, para que sejamos luz no mundo. Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Por que Deus, né, se beneficia quando somos bem-aventurados e por isso somos, então, luz do mundo? O que é que tem de vantagem para o reino de Deus nisto? Então tem aqui, primeiro, ele quer a felicidade de todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque Deus ama. Nunca esqueçamos disso, né? Ele ama, ele quer todo mundo muito feliz. Entende? Então, esse é o propósito de Deus. Aí tem assim, uns levando outros. Então, ele usa uns para abençoar outros. Ele usa uns para levar alegria a outros. Ele usa uns para que outros sejam abençoados. Então, ele usa os que têm luz para abençoar, que tem luz não, aqueles que são luz para abençoar aqueles que ainda não são luz. Tá? Então, essa é a ideia de Deus, essa é a vontade de Deus. Uns sendo bênção, é por isso que ele nos fez sociáveis. Nós somos pessoas altamente sociáveis. Precisamos, né, desse contato, desse convívio com as pessoas. Quanto mais as pessoas querem ficar separadas, mais elas estão doentes e estão ficando mais doentes. Porque a saúde está na convivência, na dependência nossa das pessoas. Tá? Não aquela dependência pesada, né, que a gente, né, exige tanto dos outros, mas aquela dependência da atenção, do carinho, do respeito, do amor das pessoas, a gente oferecendo e ganhando, né? A gente oferecendo e ganhando nesses relacionamentos com as pessoas. Então, bem-aventurança é céu agora neste mundo. Quanto mais eu sou bem-aventurado, mais céu eu vivo neste mundo. Olha, veja como uma coisa está ligada à outra, né? A vida eterna não começa aqui no mundo? Pois bem, como é que começa? Né? Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente começa agora. Essa é a chamada vida abundante. Né? Quanto mais eu estou bem-aventurado, quanto mais eu vivo essa bem-aventurança, mais céu eu vivo neste mundo. Então, muito bem, então veja. A bem-aventurança é céu agora neste mundo. Vida eterna agora leva a ser luz.
Então veja, sou bem-aventurado, estou vivendo o céu e isso me leva a ser luz, tá? Me leva a ser luz do mundo. Ser luz leva a mais vida eterna agora. Veja aqui um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso, né? Então veja, eu sou bem-aventurado, estou vivendo vida abundante, estou vivendo a vida eterna já aqui no mundo. Quanto mais bem-aventurado, mais eu vivo este mundo, né? E aí veja, sendo bem-aventurado, eu vou ser luz. E quanto mais eu sou luz do mundo, quanto mais eu ilumino, quanto mais eu sou bênção para o mundo, mais eu vou viver esse céu, eu vou ser luz, vou estar vivendo essa vida eterna aqui na Terra. Então a coisa está bem ligada e interligada entre uma e outra dentro do propósito de Deus para conosco. Né? Mostrar o amor a não salvos através da luz. Deus não quer alcançar todos, Deus não quer salvar todos. Então, olha aqui, ele quer alcançar, abençoar, atrair e salvar todos. E o que é que ele tem nas mãos para isso? Os bem-aventurados, os que vivem a vida eterna neste mundo. Né? E a gente vai fazer isso espontaneamente, naturalmente, na convivência com as pessoas, sendo bênçãos na vida deles. Tá bom? É o que diz então, é o que vai dizer o versículo 16 desse texto que a gente vai conversar amanhã. Tá? A gente está achando, muitas vezes, acho que eu vou falar isso aí um pouquinho na frente. A gente fica achando que evangelizar, né? Evangelizar é sair por aí convencendo as pessoas de que elas são pecadoras. E isso não é evangelizar. Isso é querer tomar o lugar do Espírito de Deus. Evangelizar é ser luz. É ser bênção na vida das pessoas. O Espírito Santo saberá perfeitamente, não é, convencer essas pessoas da sua situação diante de Deus, tá? Mas foi passado para a gente, né, de que a gente tem que evangelizar, a gente tem que ficar convencendo as pessoas, teimando com as pessoas, abusando as pessoas. A gente aprende que evangelizar é isso. Essa é uma obra do Espírito. É por isso que a gente abusa, porque a gente não sabe como fazer. Essa é uma obra do Espírito. O nosso papel, o nosso evangelismo só é ser bênção para as pessoas. É ser luz para as pessoas. O Espírito sabe fazer bem a obra dele. Tá? Aqui falando sobre o verdadeiro culto a Deus. O que é que a gente pode lembrar aqui como sendo o verdadeiro culto ao Senhor Deus? Manifestar-se contra a pobreza. A gente precisa se manifestar. A gente tem aceitado muita coisa errada aí a respeito de pobreza. Eu vou falar, aqui tem, né, algumas alienações que nós cristãos inventamos para manter a pobreza. Porque quanto mais pobre tiver, mais os ricos se beneficiam. Porque é assim, olhe pobre, eu lhe dou um tostão para você trabalhar duramente para mim. Aí você está passando fome, está passando dificuldade, você aceita. Aí você aceita trabalhar 16 horas, 20 horas, né? Você aceita ser explorado, porque você precisa daquele dinheiro. Então, a pobreza é importante para o rico. Tá? Não há interesse nenhum do rico em que acabar com a pobreza. É por isso que você vê aí, algum tempo atrás, aí, os brasileiros, né? Estavam aí comprando carro novo. A pobreza comprando, na porta das concessionárias, comprando carro novo. A pobreza nos aeroportos, viajando para aquela propaganda bonita da Disney. E estava a pobreza indo para lá. Entendeu? Então, isso fazia mal aos ricos. Enquanto os pobres estiverem fazendo isso, a gente não vai poder explorar eles. Então, inventa-se uma crise, tira o dinheiro do pobre para que ele passe dificuldade. Porque quanto mais eles passarem dificuldades, mais fácil fica para o rico. Porque aí ele se submete a qualquer coisa. Deu para entender? Né? Enquanto o pobre estiver passando bem, é por isso aí. É preconceito? Não, é estratégia deles. Não é que eles são preconceituosos, claro, né? Mas não é isso. É estratégia. Enquanto tiver pobre, vai ser mais fácil para eles explorar pessoas. Quanto menos pobres tiverem,
menos pessoas eles vão poder explorar. Aí eles vão ganhar justamente. E eles não querem ganhar justamente, eles querem ganhar explorando do pequeno, do fraco, daquele que não está passando fome. Deu para entender? É assim que funciona. O sistema de Mamon, o sistema que está aí fora, o sistema do capitalismo, funciona assim. Né? Pobre não pode deixar de ser pobre. Tem que continuar pobre. 70% tem que estar pobre ou na extrema pobreza para poder manter o status daqueles que querem ganhar muito em cima deles. Entende? Então, nós cristãos, para ajudar nesse sistema, nós criamos algumas coisas, algumas alienações. Então, o cristianismo inventou o seguinte, olha, Jesus disse, sempre haverá pobres. Isso quer dizer que Jesus aprova a existência de pobres. Veja só como é que a gente desenvolveu o negócio. Tá? Jesus disse mesmo, né? Sempre haverá pobres. Porque sempre vai haver o explorador. Sempre. Segundo, Deus abençoa e protege o pobre. Vale a pena ser pobre. Fomos nós que inventamos isso, né? Para poder manter a situação do jeito que está. Terceiro, uns são mais abençoados do que outros. Os abençoados enriquecem, os menos abençoados ficam pobres. Então é vontade de Deus. Entendeu? A gente inventou também, tudo é a vontade de Deus. Né? Tudo é a vontade de Deus. Esse negócio também de Deus está no controle. Quer dizer, pode continuar do jeito que está. Gente sendo explorada, porque Deus está no controle. Olha, gente, foi tudo inventado pela gente. Para manter a roda rodando do jeito que roda. Entendeu? Nós somos maléficos. Nós somos maus. Maus. Quem sustenta toda essa coisa que está aí no mundo é o cristianismo. Tá bom? Claro que é o cristianismo joio. Tá? O cristianismo trigo, claro que não aceitaria isso, mas o cristianismo joio aceita e proclama, e ajuda, e incentiva para que as coisas sejam assim. Né? Outra coisa que nós inventamos, tudo é vontade de Deus, assuma a postura do verdadeiro cristão, mesmo na pobreza. Né? Queira para outros o que você quer para você. Não, isso aqui é assuma a postura de verdadeiro cristão. Aí é mudando, não é essa ideia que tem por aí. Ok? Então, a gente precisa ficar atento a essas alienações, tá? Sabe qual é o melhor culto a Deus? Manifestarmos contra a pobreza, a miséria. A gente se cala. A gente fica o tempo todo pedindo a Deus, abençoa a mim, me dá mais isso, me dá mais aquilo. E a gente esquece do coletivo, das pessoas. Deus ama você, mas Deus ama as pessoas. Entendeu? Deus ama você, mas Deus ama as pessoas também. Muito bem. O que mais aqui? E aí a gente fica aqui nesse, né? Não, tem aqui. Mas haveria mais paz no mundo se não houvesse religião? Essa é a pergunta, esse é o que a gente está trabalhando. Haveria mais paz no mundo se não houvesse cristianismo? Né? É a minha pergunta também. Tá? Então tá aqui, olha, desde muito tempo a guerra e a religião se encontram em uma relação complicada e muitas vezes tensa. Então, desde muito tempo, eu botei aqui, usa-se a religião, mas os motivos são outros. Não é a religião que é o motivo. A religião tem sido usada, né? Mas os motivos são outros. Domínio, exploração, alienação das outras pessoas. Religião é apenas um instrumento usado nesse sentido. Tá? O verdadeiro motivo é domínio, poder, exploração e alienação. Usa-se a divindade para dar autoridade a interesses. Isso tem a ver até com o que Jetro orientou a Moisés. Moisés estava lá dando duro, liderando aquele povo.
Aí Jetro olhou de longe e deu 2 orientações a ele. A primeira orientação foi assim: Moisés, se você ficar orientando esse povo aí dizendo que é você que acha, eles não vão lhe obedecer. Mas faz assim, pega tudo isso, leva para Deus e depois traz de volta e diz para eles assim: olha, Deus disse que vocês sejam ou façam isso, isso e isso. Aí eles vão obedecer vocês. Essa é a primeira orientação. A segunda é aquela maravilhosa, né? Olha, pega, coloque, subdivida o poder, né? Delegue poderes para que as pessoas possam ajudar você nesse governo que você está fazendo aí. Mas a primeira é que é importante para nós agora, não é? Coloque Deus nas suas ordens e você vai ver que o povo vai lhe obedecer. Porque se você ficar dizendo que é você que está orientando, o povo não vai obedecer, não. Tá bom? O povo não vai obedecer, não. Mas diga que foi Deus, que aí eles obedecem. E isso já acontecia em outros povos também, claro. Jetro, não é, está falando de uma experiência que já está comprovada. A história conta assim: antes do cristianismo, antes de tudo, né, na pré-história, digamos assim, as famílias eram nômades. Cada família saía de um canto para outro, né, atrás de comida, e faziam aquelas viagens, etc. Ninguém ficava quieto num canto só. 9.000 anos antes de Cristo, houve a revolução da agricultura. Ou seja, ao invés de sair para todo lado tentando encontrar comida, eles como é que eles fizeram? Pararam no lugar só e começaram a plantar o que comer, né? Então começou assim. 9.000 anos antes de Cristo, a história tem essa ideia de que foi nessa época. E aí começaram as riquezas, né? Aí, acúmulos de riqueza e explorações. Por quê? Quem produzia uma coisa aqui, por causa do seu terreno, por causa da sua área, do que seja, então trocava com outros que produziam outras coisas, né? Mas teve um momento que uns, por vários motivos, começaram a produzir mais e a comprar os dos outros e a usar os outros, a explorar os outros e assim por diante, tá? Claro que a maioria das vezes foi desonestidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, tá? O acúmulo de riquezas e explorações. Organizações da religião coletiva começou a acontecer. Cada um tinha a sua religiosidade, mas agora, para poder sustentar aquela situação, criaram, então, grupos religiosos. Todo mundo crê a mesma coisa, pessoal. Então, isso aí é para facilitar, para que a situação se mantenha com tranquilidade, né? Toda a exploração se mantenha com facilidade e assim por diante. Tá? 4.000 anos antes de Cristo começou a escrita e a história então começa. É quando pré-história e agora a história, porque já estava a escrita, né? Já haviam registros do que estava acontecendo no mundo. 3.000 antes de Cristo começaram as primeiras civilizações. E aí pronto, começou a guerra pela riqueza, pelo poder, pela exploração, né? E começaram, as civilizações foram se organizando em cima disso, tá? Civilização que a gente conhece é em cima disso: poder, exploração e alienação, tá? As civilizações, né? Era a exploração de pessoas. E aí a história chega aos nossos dias do jeito que a gente conhece, tá bom? O que mais aqui? Ok. Haveria paz, né? Se não houvesse religião. A história coloca meio dúvida nisso aí. Recados bíblicos aos ricos. Vamos aqui aos recados bíblicos que a Bíblia tem para os ricos. O 21º motivo, por que Jesus falou para aquele rapaz, né? Vai, vende tudo que tem e me segue. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Por que Jesus falou isso para aquele rapaz? O 21º motivo é o seguinte: coerência com o recado bíblico sobre riquezas. Vamos ver o recado bíblico sobre riqueza, como é que diz? Isso está em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19.
Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar o seguinte, veja só. Primeiro, que os ricos devem deixar toda arrogância que o dinheiro estimula na vida deles. Essa é a pregação que a igreja deve ter, né? Paulo falando, né? Os ricos devem deixar de ser arrogantes e se tornem servos. Não tem que se converter uma pessoa para fazer um negócio desse? Claro que tem. Com a riqueza nas costas, ninguém consegue fazer isso não. A riqueza não deixa. Se tornar servo? Não, isso aí não. Isso aí é querer demais. Tá bom? Precisa haver conversão. Conversão, né? Segundo, a igreja deve pregar, Paulo falando, os ricos devem deixar toda a confiança que a riqueza inspira e aceitem o que Deus oferece. Tem que se converter, gente. Olha, a riqueza me dá 1, 2, 3, 4, 5 coisas como eu quero, porque eu posso comprar as pessoas, eu posso comprar tudo. 5 coisas, mas Deus só me oferece 2 que não tem nada a ver com o que eu quero. Tem que se converter. Abrir mão de 5 coisas que eu posso comprar com o meu dinheiro, que é a minha arrogância, para poder aceitar o que Deus pode me oferecer? Não, isso aí tem que ser uma pessoa convertida. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. 21º motivo. E aqui tem a terceira coisa que a igreja deve pregar. Toda indiferença, os ricos devem deixar toda a indiferença com seus explorados. As pessoas que eles exploram só são ricos porque exploram. Tá bom? Eles têm que tirar de alguém para poder serem ricos. Não tem outro jeito não. Tira de alguém para poder enriquecer. Tá? Então, tem que deixarem de ser indiferentes com as pessoas exploradas e que dividam suas riquezas com eles. É impossível um rico ser salvo. Impossível. Só alguns Zaqueus são capazes disso. Tá bom? Só os verdadeiros salvos guiados pelo Espírito são capazes disso. Somente estes têm o melhor tesouro para a verdadeira vida eterna. Tudo isso está em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19. Tá bom? Então esse é mais um motivo. Por que Jesus disse para aquele rapaz? Você quer me seguir? Quer ser salvo? Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. É só para a gente entender por que é tão difícil um rico ser crente, ser salvo. Tá? E a gente fica aqui, né? E daqui a pouco a gente volta com o terceiro momento do nosso culto a Deus. Tá bom? Deixe-me ver aqui, eu coloco a música, né? Uma música finalizando. Aqui. Daqui a pouco a gente volta.